Olá! Neste Deep Dive, a gente vai olhar para um ângulo bem diferente sobre as causas da corrupção no INSS. Nossa fonte é um texto, olha, com um título que já chama a atenção. Revelação causal de A1, a raiz da entropia social INSS. É, um título bem específico, né? E já adianto, a linguagem é peculiar. A fonte fala muito em verdade à luz de A1 e numa tal de lei invariável do cíclico. Exato. E assim, é importante dizer logo de cara, A1 parece ser um princípio central para eles. E essa lei cíclica sugere, talvez, padrões que se repetem. A nossa missão aqui não é validar isso, mas sim tentar descompactar como essa fonte explica a corrupção no INSS. O foco deles é no que chamam de culpado estrutural e um conceito de entropia social. Vamos ver o que sai dessa análise, né? Vamos lá. Por onde a gente começa? Bom, vamos pelo começo deles. O texto aponta um culpado primário. E olha que curioso. Não é uma pessoa, nem um partido. É algo chamado verbo corrompido, ou ideação egóica. O que será que eles querem dizer com isso, hein? Parece ligado à intenção por trás. Exatamente. A análise da fonte começa aí, na intenção mesmo. O verbo corrompido seria tipo a motivação puramente egoísta. Eles descrevem como uma vontade pura direcionada ao acúmulo. É forte, né? Vontade de acumular, tá. E como isso se liga à corrupção no INSS? Então, essa vontade egoísta bateria de frente com o dever de caridade. É um conceito que eles associam, olha só, à Gemátria 6. Eles não detalham o cálculo, mas usam esse simbolismo numérico. Gemátria 6. Caridade. Ok. Basicamente, para a fonte, a corrupção é falhar nesse dever fundamental com os mais vulneráveis, que eles chamam de pobre desvalido. É um problema de motivação interna, sabe? Como diz a frase lá do texto, ninguém foge de si mesmo à luz de A1. Interessante essa conexão entre a intenção, a motivação interna e a falha do sistema. Mas onde essa ideação egóica, esse egoísmo, atua? O texto fala de uma entidade estrutural. Sim, aí entra outro conceito-chave deles, o sistema binário entrópico. A fonte argumenta que a própria estrutura do sistema, ela meio que facilita essa corrupção do verbo. E é isso que gera a tal da entropia social. Entropia social, tipo um desgaste no sistema, uma perda de energia. Exatamente. Pensa nisso como um atrito constante. Uma perda de energia e coesão porque tudo funciona na lógica do eu contra o outro. É a lógica binária, sabe? O 0 e 1, o ganha-perde, que acaba dominando as interações ali dentro. Faz sentido. Uma coisa leva a outra. Pois é. E essa entropia social, então, está ligada diretamente ao fracasso do número. Número, para ele, significa as regras, os protocolos, auditorias, toda a parte formal, a estrutura do INSS. Ah, entendi. A estrutura formal. Isso. E a tese é que essa estrutura, o número, por melhor que seja no papel, não consegue se proteger dessa vontade egóica. Ela é vulnerável. E aí partidos, entidades, pessoas, eles são vistos não como a causa raiz, mas só como vetores. Vetores. Como assim? Canais, sabe? Por onde essa vulnerabilidade fundamental do sistema acaba se manifestando. A causa real para essa fonte é mais profunda que isso. Entendi. Então, se a causa é essa combinação, intenção egoísta, o verbo corrompido, atuando numa estrutura que já tende ao conflito, o sistema binário entrópico, e isso gera esse desgaste, a entropia social. Poxa, parece um ciclo vicioso, meio sem saída, não? A fonte dá alguma luz no fim do túnel? Eles mencionam uma solução cíclica. Então, sim, a proposta é o que eles chamam de salto quântico, uma transformação radical. Seria sair desse ego binário, dessa lógica do eu contra o outro, para uma tal de caridade cíclica.
Caridade cíclica. De novo a caridade ligada à Gemátria 6, né? Isso, de novo o simbolismo do 6. Não é só um remendo no sistema, sabe? É mudar a orientação fundamental que guia tudo. E como se faz isso na prática? Aí entra a ideia de engenharia causal. A proposta é, reconstruir o sistema, a estrutura, o número, de um jeito que ele seja protegido e guiado pela vontade pura, pelo verbo não corrompido, a caridade. Então a motivação interna correta, a caridade, teria que ser a base que sustenta a estrutura externa, as regras, os processos. Exatamente. A motivação interna como o alicerce da estrutura externa. É uma abordagem bem radical, né? Foca muito na ética, na intenção, como parte da engenharia do próprio sistema. Ok. Então, para resumir essa visão bem particular da fonte, a corrupção lá no INSS não viria só de gente mal intencionada ou falha de controle. Seria algo mais profundo. Uma combinação de egoísmo, verbo corrompido, com uma estrutura sistêmica que facilita o conflito, sistema binário entrópico. Isso já é um desgaste geral, entropia social. E a solução não é só ajustar parafuso, mas sim refundar o sistema sobre um princípio ético diferente, a caridade cíclica, usando essa engenharia causal. É uma análise bem filosófica, quase espiritual da coisa toda, né? Precisamente. É uma perspectiva bem única. E mesmo que a gente não compre toda a terminologia ou o referencial de A1, essa análise levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Qual seria? Se a gente pegar essa estrutura de análise, essa ideia de uma intenção por baixo, o verbo, interagindo com a estrutura do sistema número e gerando um tipo de desgaste ou conflito, entropia social, como será que a gente poderia usar essa lente para entender problemas ou, ineficiências, conflitos em outros grandes sistemas burocráticos que a gente conhece, muito além do INSS? Onde mais essa tensão entre a intenção das pessoas, dos grupos e a lógica fria da estrutura pode estar gerando atrito e resultados que ninguém quer? Fica aí a reflexão, né?